Olá, vamos dar continuidade na leitura, do livro de Salmos. E como todos os dias Deus ele tem nos dado uma revelação, hoje não será diferente. Pai, no nome de Jesus eu te peço, abra o nosso entendimento, abra o entendimento, Pai, dos teus filhos, para que possam ouvir, entender, para assim viver a tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos ler o Salmo 39. Aqui no título do Salmo 39 ele diz assim: cuidado com as nossas palavras, a brevidade, a vaidade da vida, a súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Aí ele inicia o capítulo assim. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não deliquir com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Aqui o salmista diz que ele vai vigiar, ele vai cuidar com as palavras dele, para que ele não fale coisas que não há necessidade de dizer no momento errado. Ele vai cuidar e ele vai ficar quieto, observando, para que quando ele abrir a boca, ele dizer somente o necessário. Porque quando nós falamos demais, no momento errado, nós podemos transgredir a lei do Senhor, o plano do Senhor. Por isso nós precisamos vigiar. Aí ele continua: com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Entenda que precisamos pedir para Deus nos dar sabedoria, nos dar entendimento. Mas também nós precisamos ter na nossa mente que há momentos e que há coisas a qual nós precisamos falar. Porque a Bíblia nos ensina que quando confessarmos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se nós não confessarmos, nós não seremos perdoados. Então, nós precisamos confessar aquilo que nos traz dor dentro do nosso coração é uma maldade, é um pecado. Então, se há algo dentro do nosso coração que nos traz dor, nós precisamos chegar na presença de Deus e pedir para que Deus nos perdoe e Ele irá nos perdoar e nós seremos livres para prosseguir e caminhar com Cristo. E aí ele continua: incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua, disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e medida dos meus dias. Qual é? Para que eu sinta quanto sou frágil. Aqui ele faz uma oração na mente dele. Ele estava meditando e falando com Deus. Aqui a gente consegue entender que ele estava falando acerca do pecado dele. Porque nós somos seres humanos que não sabemos o futuro. O que a gente sabe é só o presente e o passado. Mas Deus, Ele sabe o futuro. E aí o salmista está dizendo para Deus: quanto tempo que me resta de vida? Quem sabe quanto tempo que lhe resta de vida? Ninguém sabe. Isso é só Deus é que sabe. Então nós precisamos ter na nossa consciência que nós precisamos vigiar. Nós precisamos orar. Nós precisamos saber a hora de falar e a hora de ficar quieto. Isso é sabedoria de Deus. E ele continua assim: eis que fizestes os meus dias como a palmo
O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Entenda? Nós não sabemos de nada. Não entendemos nada. Tudo nessa terra é vaidade. Tomar banho, arrumar o cabelo, né? Ir ao supermercado, fazer a unha, arrumar o cabelo, a unha, arrumar, nos vestirmos. Tudo é vaidade. Tudo que é excesso é pecado. Mas tudo aquilo que é no ponto certo não é vaidade. Perdão, continua sendo vaidade, mas não é pecado. Tudo em excesso é pecado. Tudo aquilo que a gente faz na medida exata, raciocinando, pensando antes de fazer, com certeza nós não iremos pecar quando nós pensamos antes de fazer. Por isso que ele diz que tudo é vaidade. Abacuque, lá no seu livro, ele coloca lá que tudo é vaidade. E nós precisamos entender, quando conseguimos dominar a vaidade, estamos fazendo aquilo que Deus nos ensinou. Agora, quando a vaidade é que nos manda, ela que dita as regras de como tem que ser, aí isso se torna um pecado. E o pecado nos afasta de Deus. Por isso nós precisamos vigiar. Dependendo da situação, precisamos ficar quietos. Se for para falar algumas coisas, que sabemos que quem precisa ouvir a nossa oração é Deus. Ele não nos julga, Ele não nos condena, Ele não nos aponta, Ele nos ensina. E Ele nos ensina com amor. E aí continua assim: na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquieta, amontoam riquezas e não sabem quem a levará. O homem, ele amontoa riquezas para quê? Para quem? Que preocupação é essa de amontoar riquezas, de guardar riquezas? E ele diz, na verdade, todo homem anda como uma sombra, entenda. Nós podemos preocupar com o amanhã, podemos fazer plano. Preocupar-se não, porque a preocupação traz ansiedade. E a ansiedade é algo que não agrada o coração de Deus. Precisamos tirar a ansiedade. Precisamos tirar toda a gritaria de dentro da nossa mente, de dentro do nosso coração, da nossa vida. E nós só conseguimos fazer isso através da busca de Deus para a nossa vida. Buscando o entendimento da palavra, buscando o Espírito Santo, que abre os nossos olhos, que nos dá entendimento. E aí ele continua assim: agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Ele entende que a vida é um sopro, que não vale a pena ficar guardando nada. Ele diz, eu vou ficar esperando o quê? O que eu vou esperar, Senhor? Se eu confio no Senhor. Crer é uma exigência que nós cristãos precisamos ter para, junto com as nossas obras, junto com as nossas ações, fazer a diferença nessa terra. Nós precisamos entender a palavra de Deus, mas também precisamos colocá-la em prática. A ação, junto com a fé, é que vai nos ajudar a vencer este mundo. A Bíblia diz, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé que vence o mundo. Mas entenda, a nossa fé precisa estar junto de ação. Oração e ação.
Precisamos colocar em prática o que nós estamos aprendendo na palavra de Deus. E ele continua: livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abro a minha boca, porquanto tu o fizestes. Quando ele entendeu que há momentos que ele precisa se calar, ele compreende que foi Deus que disse para ele que ele precisava ficar quieto. Em alguns momentos precisamos nos calar e abrir a boca só quando Deus nos manda falar. Temos que ter esse discernimento, isso chama sabedoria. Sabedoria de Deus. E ele continua: tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Entenda, nós mesmos colocamos coisas ruins na nossa vida. E muitas vezes nós colocamos pragas na nossa vida e falamos que aquilo foi Deus que fez. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas condutas erradas é que trazem pragas, coisas ruins para a nossa vida. Não podemos colocar a culpa disso em Deus. Deus, ele já fez tudo. Ele criou o céu, a terra, o mar, os animais, e ele disse que era para que nós comandasse isso, nós dominasse isso. E ele está dizendo aqui que nós precisamos vigiar. Há momentos que não podemos falar. Há momentos em que precisamos pensar antes de falar. E se nós falarmos sem pensar, haverá uma consequência. E essa consequência pode trazer pragas para a nossa vida. Nós não podemos dizer que foi Deus que fez aquilo. Deus é bom, Deus é amor. Ele não faz coisas ruins. Ele não faz coisas ruins. As nossas atitudes é que transformam o bom, o bem, em consequências ruins para a nossa vida. Entenda? Deus é bom. O homem é mau. Mas Deus continua sendo bom e fiel. E a misericórdia dele é o motivo de nós não sermos destruídos. Mesmo sendo tão maus, o homem não é destruído por causa da misericórdia de Deus. Está vendo o tamanho da bondade de Deus para conosco? E ele continua assim: se com repreensão castigas alguém por causa da iniquidade, logo destrói como traças a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Tudo é vaidade. O homem, ele tem um poder da escolha. Esse poder da escolha, ele pode lhe trazer muitas amarguras, porque nós podemos escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Quem faz essa escolha? Somos nós. Se nós aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a partir daquele momento, nós temos que buscar mais a Deus. Esquecer as coisas do mundo, matar o velho eu, matar os seus desejos, matar as suas vontades e buscar mais a Deus. E você vai ter que pagar um preço para que isso aconteça. E esse preço que você paga é de leitura, é de dedicação, é de jejum, é de oração. Entenda, tudo que você faz para Deus, o benefício é para você. Deus, ele não pede para você fazer algo que o benefício é para ele. Tudo aquilo que Deus pede para você, o benefício ele é para você. Repare, se Deus te pede algo e você vai fazer o que Deus está te pedindo, e você vai ver quem será beneficiado. É Deus? Deus sem mim, ele continua sendo Deus. E eu sem Deus, o que sou? Folha e pó. Nada mais. Mas eu com Deus sou um instrumento abençoado para ser utilizado
para o bem daqueles que querem o entendimento da palavra de Deus. E aí ele continua assim: ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Aqui nessa terra, eu e você, nós estamos de passagem. Precisamos todos os dias reconhecer que somos errantes, que somos pecadores, que somos falhos. Os nossos pais também são errantes, pecadores, falhos. Precisamos todos os dias confessar a Deus que nós, sem Ele, não somos nada. E quando confessamos isso para Deus, Ele nos dá uma força, Ele nos revigora. Quando nós entendemos que aqui não é a nossa morada, essa terra, ela será destruída. Aqui não é a nossa morada. Jesus, ele disse que ele ia subir para o céu para preparar morada para nós. Então, a nossa morada é no céu. Aqueles que aceitaram a Cristo, aqueles que servem a Deus, que estão dispostos a fazer aquilo que Jesus quer que faça, a morada dele não é aqui. A morada dele é eterna, lá no céu. E aqueles que estão buscando a morada eterna, que é no céu, ele receberá a coroa da vida, e a coroa da vida eterna. E ele finaliza assim: poupa-me até que tome alento antes que me vá e não seja mais. Ele pede para Deus poupá-lo. Quando nós pedimos para Deus nos poupar, estamos pedindo para que Ele nos guarde, para que Ele nos proteja, para que Ele abra o nosso entendimento, porque Deus, ele vê o futuro. Nós só conseguimos ver o presente e o passado. Mas Deus, ele vê o futuro. E ele sabe o desejo e a intenção do nosso coração. Então, muitas vezes nós temos intenções maldosas, pensamentos errados. E Deus, ele não quer que nós façamos coisas erradas, que nós praticamos maldade, porque isso nos afasta dele. Então, é por isso que ele diz: me poupe até que tome alento antes que me vá e não seja mais. Nós iremos ir para o Pai. Iremos para a nossa morada eterna, que é lá no céu. E quando nós formos, ninguém irá mais nos ver. Por isso ele pede para ser poupado aqui nessa terra, poupado de pecar, poupado de cometer maldades que podem o afastar de Deus. Assim nós precisamos viver todos os dias. Assim como Davi. Davi errou, Davi falhou, mas ele foi um homem vitorioso. Ele venceu porque ele foi perseverante. E é isso que Deus quer de mim e de você, perseverança. Deus, ele quer que nós o busquemos sem se cansar, sem desanimar, sem desistir. Porque quando nós fazemos isso, nós vamos receber a coroa da vida eterna lá no céu. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração. Oh, meu Deus! Eu agradeço ao Senhor, Pai. Agradeço ao Senhor porque o Senhor nos dá um entendimento que tudo nessa terra é vaidade. Tudo nessa terra passa. Só a palavra do Senhor que vai permanecer. Oh, Deus, obrigado por nos ensinar que nós precisamos dominar o nosso entendimento, as nossas palavras, os nossos gestos, as nossas atitudes. Oh, Pai, perdoa nossos erros, perdoa nossas falhas, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor que fazemos a Ti. Pedimos ao Senhor a Tua misericórdia, a Tua proteção, o Teu amor, o favor do Senhor. Oh, Deus, Tu és santo e pede para que aqueles que se aproximam do Senhor também sejam santos. Oh, Deus, nos ajude a andar em santidade. Sabemos que não é fácil,
mas sabemos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. O Teu Espírito Santo, Ele nos conforta, Ele nos protege, Ele nos consola. Oh Deus, obrigada, Senhor. Obrigado por ser tão bom conosco. Obrigado por nos ensinar o caminho que devemos seguir. E nós iremos seguir, Pai. E iremos vencer, pois queremos receber a coroa da vida eterna. A coroa da vida eterna juntamente com o Senhor será a nossa maior conquista, Pai. Oh Deus, obrigada, Senhor. Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.